Hoje eu vou te ensinar tudo sobre insalubridade, de uma vez por todas. Quem recebe, quando recebe, por que eu não recebo, quanto paga, por que paga. Então, já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com aquele servidor público que não recebe insalubridade ou que recebe insalubridade, tá? Ó, insalubridade é uma vantagem pessoal paga a servidores expostos a algum tipo de risco, seja eles biológico, ou risco de vida, ou substâncias tóxicas, enfim. Na prática, o que eu estou falando? Estou dizendo o seguinte, servidor público, tá? Estou dizendo do cara que mexe com lixo, eu estou dizendo do cara que mexe com sangue, eu estou dizendo do povo que limpa a região hospitalar ou de grande circulação. A insalubridade e a periculosidade, ela está dentro do serviço público, mas ela teve origem lá na CLT. Então, da onde que vem a insalubridade? Vem da CLT. Para ser mais preciso, ela vem das normas regulamentadoras do trabalho. Então, nós temos várias normas. Nós temos normas que definem o que é insalubridade, o que é periculosidade e de que forma a CLT traz, de que forma ela é aplicada. Tá? Então, vamos lá. Então, insalubridade e periculosidade vem da CLT, mas nós temos alguns tipos de pagamentos aí que envolvem algum tipo de gratificação remuneratória falando, que seria ali risco de vida, é alguma gratificação comum no meio público, e penosidade, também é uma gratificação comum no meio público. Só que todos esses dois, e algum outro nome que você encontra por aí, isso sempre vem de lei local, então não é algo muito comum de ser ouvido, tá? Então fica mais aí com a insalubridade e a periculosidade, beleza? Outra coisa, quem pode receber insalubridade? Via de regra, todo servidor público pode receber insalubridade, o efetivo e o contratado. O comissionado não pode. Servidor comissionado não recebe insalubridade. É uma vantagem, não paga. Por que não recebe insalubridade? Ah, eu tenho servidor comissionado no posto de saúde trabalhando de enfermeiro. Quem está errado é o gestor. Ele não pode trabalhar de enfermeiro. Os cargos de comissão são cargos para serem exercidos por chefia, direção e assessoramento. Então, nenhum desses cargos tem contato com insalubridade ou periculosidade. Então, não tem é ilegal o pagamento de insalubridade para servidor comissionado, tá? Note isso aí, que isso é muito importante para vocês. Ó, quem pode receber? Já disse, são os servidores. Como que funciona essa questão? Hoje, gente, quem define insalubridade é um perito do trabalho, um médico do trabalho, um técnico de segurança do trabalho. Ele define o que é insalubridade e o que deixa de ser insalubridade. Então ele vai lá e vai avaliar caso a caso. O que acontece na maioria dos municípios? Esse tipo de avaliação é uma avaliação um pouco cara. Então os municípios fazem por amostragem. Então eles vão lá, pegam o João e um perito avalia o João e aí automaticamente tudo se aplica para o João. Geralmente é assim. Outra coisa que geralmente acontece no município, não tem laudo. Puta, quando não tem laudo. E o laudo é de quando? De 2010. De 99, e por aí vai. E aí, o que a insalubridade já virou no município? Já virou um penduricalho de salário. Quem grita, ganha. Quem não grita, perde. Funciona assim. Então, você encontra servidores que têm o mesmo cargo, a mesma função, e um recebe e outro não. Por quê? Porque um gritou e outro não. E isso acontece porque não tem laudo. Então, hoje, galera do serviço público pode ficar mais tranquila, porque obrigatoriamente os municípios vão ter que fazer um laudo novo, que aí isso acontece em virtude do e-social. A implementação do e-social, a quarta fase, ela exige que seja feito todo o acompanhamento de segurança, né, e segurança, a parte técnica de segurança do trabalho. Saúde e segurança do trabalho, pronto. Saúde e segurança do trabalho. Essa quarta fase, ela trata justamente disso, do que você realmente está exposto, das doenças que podem causar a tua função. Então, obrigatoriamente, para que isso seja aplicado dentro do município, os gestores terão que fazer um laudo novo, um laudo de insalubridade, periculosidade e regularizar de uma vez por todas essa questão de quem deve receber a insalubridade. Tá? Então, se você não recebe ainda e acha que tem direito, cobre o seu gestor aí para essa questão da quarta fase do e-social para que ele faça um laudo novo. Ou se o seu colega recebe e você não, também cobre o seu gestor. É assim que funciona. Beleza? E quanto que paga? Aí vamos lá. Nós temos um padrão de pagamento. O que é isso? Parte lá de novo da CLT. Eu estou usando muito a CLT, no entanto, no serviço público a CLT ela não vale nada.
tá? Que vale no serviço público sempre vai ser a lei local. Então vamos partir para a lei local. Quanto paga? Você tem que ir lá no seu estatuto ou no seu plano de cargos e carreiras e ver exatamente quanto paga lá. Então, o comum é 10 para o grau mínimo, 20 para o grau médio e 40 para o grau máximo. Isso é o comum, porque isso parte da CLT. No entanto, o município pode regrar do jeito que ele quiser. Eu já vi municípios que regra 5 no mínimo, 10 no médio e 20 no máximo. Ah, isso é ilegal. Não, isso não é ilegal. Isso pode ser um absurdo, mas ilegal não é, tá? Porque se ele regrou, não é legal. Então é muito importante entender isso também, gente. No município, o que passou pela Câmara vira lei. Para ela ser considerada inconstitucional ou você dizer que ela está ilegal, você precisa buscar o judiciário. Quem vai dizer que ela está errada é o judiciário. Enquanto ela não for julgada por ninguém, ela está valendo 100%, tá? Então, o quanto ganha, isso parte diretamente da sua lei local. O grau parte da sua lei local. Então, repito, o comum é 10, 20, 40. No entanto, você pode ter 5, 10 e 20. Você pode ter 10, 20 e 30, que também é comum, tá? E sobre o que incide? Eu sei que isso é um pouco estranho, mas em vários municípios isso incide sobre o salário mínimo. E qualquer incidência de insalubridade, não só de insalubridade, qualquer incidência sobre o salário mínimo, ela é inconstitucional. Tem uma súmula vinculante, é a súmula do STF, súmula 4, que ela preconiza que o indexador de salário mínimo não pode ser utilizado para nenhum tipo de reflexo. Então, se no seu município você recebe insalubridade em cima do salário mínimo, esse município está pagando errado. Por que está pagando errado? Porque não pode, de acordo com a súmula 4 do STF. Então, sobre o que ele pode pagar, Leandro? Ele pode pagar sobre o salário base, ele pode pagar sobre um salário referência. Ele escolhe o salário. Eu vou pagar sobre o salário do nível 1 classe A, de toda a classe. Pode ser. Vou pagar sobre o menor salário do município. Pode ser. Ah, e se o menor salário do município for menor que o mínimo? Não importa. Pode ser. E se for exatamente igual ao mínimo? Se no texto da lei estiver falando sobre o menor salário do município, tá certo. Se estiver falando que é sobre o salário mínimo, tá errado. Então, tanto a porcentagem de incidência quanto o valor que você recebe de insalubridade, isso é definido em lei local, na sua lei. Ponto final. Não tem aonde você procurar ou onde você buscar parâmetro. O que determina o teu grau de recebimento e o valor de recebimento é a tua lei local. O que determina quem recebe é um laudo de um perito do trabalho, ou do médico de segurança do trabalho, ou do técnico de segurança do trabalho. Beleza? Sem discussão sobre isso? Vamos passar para outra fase. Essa questão da lei local é muito forte. Então eu vou trazer para vocês uns exemplos bem práticos. Lei local dá direito à insalubridade. Ela vai lá e fala, o servidor terá direito à insalubridade. Aí ela não coloca o grau. Ela não coloca quais são os graus que ela vai pagar, se vai ser 10, se vai ser 20, ela não coloca nada. Só fala que você vai ter direito à insalubridade. Desse jeito, ela não pode pagar. E desse jeito, sem os graus, sem o índice correto, se você entrar no judiciário, nem o judiciário condena o município. Por quê? Porque é uma interferência, ele vai ter que legislar sobre aquele assunto. E o judiciário não faz isso, galera. Então você precisa olhar sua lei local. Se sua lei local for falha, Leandro, mas aqui minha lei não fala nada e o prefeito paga 10. Amanhã ele pode cortar. E você vai ficar no prejuízo. Então é o momento de voltar lá, pegar o seu estatuto ou o seu plano de cargos e carreira, ver se existe os graus de insalubridade, ver se existe sobre as porcentagens de incidência e cobrar. E se existir, ótimo. Não existe, cobra o seu vereador. Vai lá e cobra a Câmara. A Câmara tem que providenciar essa legislação junto do Executivo para que você tenha direito de receber alguma coisa ou no futuro brigar por alguma coisa. Beleza? Vamos lá. Existem algumas vantagens, além de tudo que a gente já falou aqui, em ganhar insalubridade. Qual que é a primeira? A primeira é ganhar mais. Mas não é ganhar mais, tá, gente? Por quê? Porque quando você trabalha numa situação insalubre, eu vou trazer uma situação insalubre prática aqui, tá? Pessoas que limpam banheiro de grande circulação. Essa é uma praxe, tá? Você trabalha com contato com diversos tipos de substâncias. Então você pega uma capital, um banheiro público de uma praça. Cara, ali é fezes, ali é entorpecentes, ali é uma quantidade de sujeira constante que isso te gera insalubridade, tá? Dificilmente um médico do trabalho não vai dar insalubridade para quem limpa banheiros de grande circulação, tá?
Então, ali, quando você ganha esse mais, não é simplesmente porque você vai ganhar mais, é porque você está exposto a uma situação que causa literalmente risco à sua vida. Então, não é ganhar mais, é uma compensação pela exposição que você está tendo diariamente. Isso é insalubridade, periculosidade, risco de vida ou penosidade. É uma compensação pela exposição que o seu trabalho gera à sua saúde ou à sua vida. Então, quando você pensar em insalubridade, não pense como ganhar mais. Pense o seguinte, pô, é o que eu faço. Eu tenho o direito de ganhar. Porque eu entrego um serviço de qualidade numa situação precária que causa risco à minha vida ou à minha saúde. Beleza? Vamos diferenciar isso. E tanto é uma compensação que esse tipo de ganho de insalubridade constante ao longo da vida, ele te dá direito à aposentadoria especial. Que aí sim, galera, é uma vantagem absurda. O que é isso? Hoje, gente, a aposentadoria ela é um caos. Aposentar quando que vai aposentar? Não sei. Hoje ninguém sabe, os pontos mudam constantemente. Agora em 2026 mudou de novo no INSS. A Previdência Própria vive passando por reformas, por uma questão de déficits financeiros e por aí vai. Então a gente não sabe exatamente quando e nem como a gente vai se aposentar. No entanto, se você recebe insalubridade e você contribui sobre ela, é importante isso, tá? Não adianta receber e o Instituto de Previdência Local se eu não descontar a insalubridade lá. Vê lá no seu lerite se a tua base previdenciária tem desconto de insalubridade, porque tem que ter. Se tua base previdenciária tiver o desconto de insalubridade, bingo, você tem aposentadoria especial. Se não tem, faz descontar para você ter, porque muda muita coisa, tá? Você vai ter ali uma redução no tempo de contribuição, você tem uma redução na questão da idade também. Então, é uma compensação, não é ganhar mais, é uma compensação pela exposição do risco de vida que você tem, ou de vida ou de saúde que você tem enquanto você exerce a tua própria função. Coisas comuns, gente, coisas comuns por aí que acontece, e é muito comum. Quero lembrar para vocês, gente, que esse conteúdo ele fica bem focado na questão do servidor público municipal, tá? Porque são esferas diferentes, né? Município, Estado e União. Quando você fala de governo federal, cara, é outro tipo de concurso, é outro, né? Aqui não, eu tô falando de municipal. São 5.500 municípios que a gente tem no Brasil e nós temos realidades precárias espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, coisas que acontecem. Você e o seu colega na mesma função. Ele recebe e você não. Já falei ali no começo do vídeo. Isso acontece pelo simples fato de que em alguns municípios a insalubridade virou um penduricalho de salário. Ela não virou uma compensação devida à exposição. Ela é um penduricalho. Então, vamos pôr o cara ali, paga uma insalubridade para complementar tal coisa. Esse tipo de acordo não está te dando nenhum benefício. Primeiro, porque o cara vai dar e vai tirar o que ele quer. Não tem laudo que falou que ele vai poder receber isso. Não vai para aposentadoria. Então, ela literalmente não está contribuindo com nada do serviço da pessoa. Ela virou literalmente um penduricalho de salário. E isso é muito comum acontecer. Existem mecanismos. Você pode procurar aí Tribunal de Contas, você pode procurar Ministério Público, você pode procurar Ministério Público do Trabalho, que raramente é utilizado no serviço público, mas é um órgão que fiscaliza muito essa questão de insalubridade nos locais. Beleza? Outra razão que a insalubridade ela perde o seu valor e perde a sua origem é o laudo velho. Cara, o laudo velho é porque os gestores que passaram mal olharam para a insalubridade. Então, quando o laudo é velho, não tem padrão mais. Eles já pagam quem eles querem, do jeito que eles querem, a hora que eles querem, e a gente fica refém desse pagamento, porque, e volto e repito, né, quem grita mais, leva. Quem grita menos, não leva. Tá? Então, se você passa por essas situações, e aí existem outras N situações, que é da mesma função, mas um ganha um valor e outro ganha outro, na mesma função, ou no mesmo cargo, né? Ou então, o que acontece, que a gente já disse que é legal, mas pessoas contratadas ganham e o efetivo não ganha. Ou pior, o comissionado ganha e o efetivo não ganha. Então, me conta aí alguma dessas situações engraçadas do seu município, porque eu sei que tem, tá? Se você passa por uma dessas situações, entenda o seguinte: insalubridade é uma questão de direito. Ela não é uma questão de querer dar ou não querer dar. Só que ela tem que ter sua base legal. Então vamos lá, vamos por partes para a gente recapitular tudo que a gente falou até agora. E a gente já falou bastante. Lei local. Você precisa ter na sua lei local a porcentagem da insalubridade, da periculosidade ou do qualquer outro tipo de direito que você tenha.
ela precisa ter os graus de incidência, se vai ser 10, se vai ser 20, se vai ser 30, se vai ser 50, se vai ser 100, se vai ser 5. Ela tem que ter lá na sua lei local, tá? E a gente precisa de um laudo emitido por um profissional da área, que vai ser aí um médico de segurança do trabalho, um técnico de segurança do trabalho. O primeiro e o segundo, que são as questões legislativas, galera, vocês têm que cobrar o vereador. Sempre, tá? Vereador e o prefeito, porque isso é uma lei de iniciativa exclusiva do executivo. No entanto, a Câmara serve para cobrar, tá? Então ela vai te ajudar a cobrar isso, beleza? O terceiro é o laudo. Sem laudo não tem insalubridade legalizada. Então, por mais que você receba a insalubridade, por mais que você desconte a insalubridade, se não tiver um laudo que falou que a sua função é insalubre, adivinha o que vai acontecer na sua aposentadoria? Você não vai aposentar na aposentadoria especial. Você vai entrar no procedimento normal de aposentadoria. Então, muita atenção nisso. O laudo, hoje, ele é facilmente, ele tem que ser cobrado. Você tem que cobrar ele de uma maneira muito fácil. Por conta do E-Social, a quarta fase é saúde e segurança do trabalho. Obrigatoriamente você tem que ter um laudo novo, tá? Então, recapitula isso, analisa o seu caso, vai lá, faz a tarefinha de casa, busca a sua lei local, analisa ela, vê se ela tá tudo certo. Tem dúvida? Manda aqui, comenta aqui embaixo. E ó, espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas de insalubridade. Se eu não tirei, comenta aqui embaixo que a gente vai responder para vocês. E até o próximo vídeo.